Hoje, TV Serviços da Sebrae, diretamente de Brasília, acompanhando esse debate, esta pauta, junto ao setor público e reunindo o mercado de empresários em Brasília, falando sobre a reforma administrativa. Acompanhe mais. A Sebrae faz um trabalho extraordinário no setor de serviços, né? Serviço é fundamental, né? Você veja, no agronegócio, o serviço é fundamental, na indústria, o serviço é fundamental, na questão da beleza, até o serviço é fundamental, né? Enfim, serviço é uma coisa fundamental, daí porque a Sebrae tem a significação, a expressão que tem no nosso país. Nós devemos prestigiá-lo cada vez mais e enaltecer cada vez mais os serviços, sejam os públicos, sejam os privados. Olha, você sabe que eu não preciso dizer, sendo que aquilo que eu faço no meu estado de Goiás é o atestado maior. Ou seja, ninguém mais do que o setor serviços hoje em Goiás vê o que é um estado estruturado hoje. Um estado que hoje tem a melhor segurança do país. Você pensou bem o que os servidores, ou a pessoa prestador de serviço hoje tem? Um estado onde as pessoas têm a tranquilidade de ir para os seus restaurantes, para os seus eventos. Cada vez mais ele tem uma participação direta na presença do turismo no estado de Goiás, no avanço do desenvolvimento no interior do estado, na qualidade hoje de educação para os nossos jovens, para nossas crianças. Então, o que está acontecendo com Goiás hoje é um fluxo de pessoas que migram para o estado de Goiás. Nós temos hoje os maiores eventos do país que estão acontecendo no nosso estado de Goiás. Prestador de serviço hoje, para você ter uma ideia, em 2024, se você buscar no crescimento, serviço e indústria cresceram mais do que a agropecuária. Presta atenção, no meu estado de Goiás, que é um estado eminentemente agrícola. Então, lógico, a safra sofreu um pouco em 2024, mas serviços e indústria tiveram uma participação no PIB maior do que a agropecuária. Então, está aí dados que são incontestáveis, que é hoje o quanto os serviços hoje em Goiás está sendo alavancado e com a demanda muito grande. E veja agora, além dos eventos que nós teremos durante este ano, o ano que vem, você sabe, eu quero convidar vocês. Mês de março de 2026, eu vou fazer voltar para o Brasil aquilo que nunca teve há 30 anos, que é a MotoGP, ou seja, moto de alta velocidade, que é aquilo que é disputado e que nós vamos ter na nossa capital de Goiânia. Então, vocês já ficam convidados aqui para estarem lá na nossa capital. Primeiro, a gente, como eu falei na minha palestra ali, a gente viu a movimentação do setor de serviço buscando melhoramento, buscando uma reformulação, uma transformação naquilo que é, para nós, mais importante. A reforma administrativa, ela passa além das fronteiras, ela é algo que vai diretamente atingir a vida do povo brasileiro. Melhor qualidade no atendimento do serviço público que é prestado. E também dando celeridade para que a gente consiga alcançar os objetivos dentro do ramo empresarial, que sempre sofre com aquelas demoras de liberações e documentação. Então, a gente sabe da importância desse setor, sabe que sem esse setor o Brasil não consegue caminhar para frente. Então, daí que surgiu toda essa ideia, junto com esse grande time, CNC, Sebrae e essas 120 entidades aí. Estamos com o vice-governador do Paraná, Sr. Darcy Piana. Fale um pouco para a gente como foi participar dessa iniciativa para falar da reforma administrativa. Foi muito bom, ótimo, porque aqui nós discutimos a reforma administrativa e é necessária porque ela devia vir antes da reforma tributária, mas não foi possível. Agora a gente vai lutar para que essa reforma seja feita o mais breve possível. O país não aguenta mais ter um governo que gasta
o que nós estamos gastando e a gente precisa reduzir os gastos e aumentar a eficiência do governo. Eu tenho certeza de que nós estamos no caminho certo. A Confederação Nacional do Comércio, juntamente com a Sebrae, com o deputado Trovão, e nós vamos conseguir isso. Devagar, vamos dar entrada na Câmara Federal e vamos lutar para que isso aconteça o mais rápido possível. Olha, a reforma tributária, eu acredito que vai ter um aumento de arrecadação do governo. Por quê? Porque vai aumentar muito a base. Muita informalidade que existe hoje vai acabar com a reforma tributária. Então, isso vai aumentar a arrecadação. Qual é o desafio? Esse aumento da arrecadação não virá aumento de gasto. Hoje foi falado por alguns economistas que nós deveríamos aumentar a poupança, porque aumentando a poupança interna, nós conseguimos diminuir os juros, por exemplo. Então, a reforma administrativa, além de ser uma reforma de RH, tem que ser uma reforma estratégica para que o Brasil aumente sua poupança, vai ter um aumento de arrecadação, mas para isso trazer um benefício para toda a população e não só para alguns grupos. Eu acho isso mais do que importantíssimo, uma importância muito grande, tanto o setor público como o setor privado. Uma reforma dessa só vai adiante e só dá certo se as duas entidades participar, cada uma na sua posição. Isso é uma questão do seguinte, é como duas pernas, só tem jeito de caminhar com as duas juntas. Estou com o deputado Domingos Sábio. Deputado, fala um pouco para a gente essa modernização do Estado. Olha, primeiro, cumprimentar a CNC pela iniciativa, o presidente Tato, enfim, todas as entidades que se congregam nessa iniciativa de alertar o Estado, porque o setor privado faz isso dinamicamente, todo dia. E se não fizer, não sobrevive. Essa é a realidade. Quem não se atualiza, quem não se moderniza, quem não se torna mais eficiente, não sobrevive. E, infelizmente, o Estado brasileiro vai inchando, vai se tornando um mastodonte, inoperante. E quem o carrega nas costas é o cidadão brasileiro. Obviamente, os empreendedores que acabam tendo no Estado um dificultador, uma carga tributária terrível que acaba pesando nas costas de todos, a começar até pelos mais pobres. Portanto, nós acho que estamos no caminho errado quando discute reforma tributária antes de reforma administrativa. Falei isso o tempo todo, mas ainda está em tempo. Nós temos que nos unir para que haja, de fato, uma reforma administrativa no país. Ela tem que começar no âmbito nacional, porque se um prefeito tenta fazer uma reforma administrativa, ele logo barra na inconstitucionalidade de normas federais que garantem determinadas coisas absurdas. Você tem cargos hoje, não só nos municípios, no Estado e na União, de atividades que não existem mais. E aquele servidor não pode nem desenvolver outra atividade, senão você está ferindo a lei, porque ele é imexível. Então, isso é um equívoco muito grave. Nós, da Frente do Comércio e Serviço, temos esse compromisso permanente com o empreendedorismo. E isso é transversal, não fica preso só à pauta do comércio e do serviço. Nós temos compromisso com as pautas da nação. E a reforma administrativa é necessária. Portanto, modernização do Estado é um tema importante abordado aqui nesse encontro. Eu vim trazer o meu abraço e o apoio da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço às entidades que são nossas parceiras para que a gente cumpra a nossa missão em benefício de todo o Brasil. Magnífico evento patrocinado pela CNC, pela Sebrae, com tantas autoridades. Realmente, né, o negócio inverteu, né? Porque aumentaram-se, taxaram-se os tributos, criaram uma nomenclatura, quando que, na verdade, nós temos que tratar da reforma administrativa antes. Você tem que enxugar a máquina para depois ver se você pode gastar ou não. Então, o que nós vemos hoje? Um rinoceronte, que é o Estado, pisoteando em cima de quem contribui. Então, eu acho que realmente as coisas estão andando.
o nosso nobre amigo deputado Zé Trovão, uma iniciativa maravilhosa, o nosso presidente João Diniz, tantas autoridades presentes, senadores, governadores, ministros presentes, já deixaram claro isso. O Brasil tem que mudar. O Brasil tem que mudar. Nós temos que fazer diferente e melhor. Atribuir a meritocracia para todo mundo, todos. Funcionário público, qual é o desempenho dessa pessoa. Impossível ouvir o que nós ouvimos hoje lá, que o funcionário público, a média de trabalho dele é 59 anos. Ou seja, nos 10 primeiros anos ele atinge o patamar máximo do seu salário e depois ele tem 49 anos para fazer o quê? Adoro o funcionalismo público, respeito, mas as coisas têm que mudar. Nós precisamos renovar, inovar, e nós estamos prontos para ajudar a contribuir. Não só o Sebrae, o CMESP, a sociedade civil de um modo geral, precisamos mudar essa história para um capítulo feliz. Nós não vamos fazer esse Brasil crescer se a cada necessidade chega um iluminado e aumenta o imposto para que a gente possa pagar e lá na ponta o trabalhador mais humilde, mais simples, sofra. Então esse é o meu posicionamento. Eu acho que a gente tem que aparecer, a gente tem que dar novas ideias e temos que dizer, vamos largar o rinoceronte, vamos trabalhar com tecnologia, vamos trabalhar com meritocracia e mostrar que é o seguinte, o Brasil tem jeito sim, basta nós acreditarmos, sermos resilientes e persistentes. Essa é a minha humilde opinião. Eu represento o Sinfac de São Paulo e a Abrafesc. Sou presidente de ambas as instituições que representam o fomento comercial. Então, deste evento, eu fui convidado pelo presidente João Diniz, mas eu também milito na FEComércio, eu sou diretor da FEComércio também. E quero realmente parabenizar a Sebrae e a FEComércio, e o próprio deputado Trovão, que organizou esse evento, que é um evento muito importante. Ele já devia ter acontecido muito antes da reforma tributária, ou mesmo agora, antes da reforma da renda. Então, era preciso diminuir o Estado antes de aumentar todos os impostos da forma como foi aumentado na reforma tributária, e pior ainda, que vai ser aumentado agora na reforma da renda. Então, eu quero parabenizar essas entidades que promoveram esse evento, e esse está simplesmente começando, mas tenho certeza que é um negócio que vai voar muito alto ainda. A pauta, a agenda da reforma administrativa, como eu disse, deveria ter vindo primeiro que a reforma tributária. O próprio presidente Temer disse que essa discussão deveria ter vindo antes, né? Mas, enfim, agora acho que tem que ser discutido. O próprio Estado não suporta mais, né? O custo do Estado, o custo tributário, enfim, todo o aumento dos juros, tudo isso está impactando, né? Então, o Diniz disse há pouco, na apresentação dele, o tamanho das estatais, né? A quantidade de funcionários públicos, tudo isso pesa demais, né? E depois a gente não tem como administrar tudo isso. Então, acho que a reforma administrativa tem que acontecer e, para isso, tem que haver uma discussão ampla, né? Essa discussão é importante e uma vontade política. E essa vontade política parece que está acontecendo, né? O próprio Ivo Dall'Acqua disse, né? O movimento, o deputado Zé Trovão se movimentando, e o momento parece estar sendo propício, né? As pessoas estão se conscientizando, os políticos se conscientizando. Então, isso acontecendo, começando um movimento que parecia ser impossível, né? Hoje começa a ser uma realidade. Parece que as coisas vão começando a acontecer. E quando há um movimento positivo nesse sentido, eu acho que as coisas começam a ficar favoráveis para uma reforma nesse sentido e desse tamanho, né? Bom, obrigado pela oportunidade. É muito importante estar participando desse evento.
aqui intuitivamente, o próprio nome já fala do evento, né? A necessária modernização do Estado, a gente já intuitivamente interpreta o quanto que a sociedade precisa forçar e colaborar para que o Estado se modernize. Nas 3 instâncias, federal, estadual e municipal. Meritocracia é alguma coisa que está muito atrelada implicitamente nas questões relacionadas com o empreendedorismo privado. E o Estado precisa interpretar da mesma maneira. O Estado precisa dar ênfase que a meritocracia é que leva à produtividade, que é o grande problema nosso como sociedade, para que possa pensar, se possa planejar alguma modernização. Sem pensar na produtividade, sem atuar na produtividade, você não consegue implementar, você não consegue associar a meritocracia. E isso é uma coisa que acontece desde os tenros momentos que a gente está na escola, que a gente está aprendendo alguma coisa. A meritocracia é retratada na escola como? Nas notas. E as notas levam a alguma premiação, algum destaque. Então, a meritocracia, intuitivamente, ela acompanha o nosso crescimento pessoal. Por que no Estado essa realidade ficou defasada? Então, meritocracia e produtividade estão intimamente ligadas e uma coisa depende da outra. Muito bem, estou com o Ivo, presidente da FEComércio de São Paulo, um dos co-anfitriões desse belo evento. Antes de mais nada, parabéns pela iniciativa. Fale um pouco mais para a gente da TV Serviços. Veja, acho importante deixar claro o seguinte: nós sempre acreditamos nisso que a gente propõe. E vínhamos fazendo trabalho, procuramos sempre apresentar, e de repente, num dos folders que nós preparamos, o Zé Trovão falou: pera, isso precisa ser feito. E entra em contato conosco e fala: isso precisa ser feito. E eu gostaria de nós estarmos juntos. Então, é um estímulo para a gente. Quando o legislativo encampa uma causa, e eu entendo que isso seja uma causa, a gente começa a perceber que há clima para que minimamente as questões passem a ser discutidas. Mas pelo tipo de frequência que nós estamos tendo hoje, pelo peso das representações dos legisladores, tanto da Câmara como do Senado, eu já vi que há possibilidade e há clima para a discussão se aprofundar. Ontem, em São Paulo, tivemos, em parceria com a Fiesp, um evento assemelhado. A ministra Esther Dweck esteve presente. Fiquei alentado, porque ela tem um olhar técnico sobre essa questão. E o que é mais importante? Aqui a gente não está querendo desqualificar ninguém, nem satanizar o servidor público. Muito ao contrário. A gente quer que eles cresçam, tenham dignidade. E que a carreira pública realize e contribua para a autoestima e o crescimento das pessoas como as demais. Isso é muito importante. E um Estado mais eficiente, um Estado menos oneroso, ele acaba abrindo espaço para outros tipos de crescimento. Tanto é que sempre foi nossa posição. Antes de qualquer reforma tributária, a gente precisava da reforma do Estado. Que inverteram a ordem das coisas. Vamos conviver com a adaptação da reforma tributária e já tentar modernizar o Estado. Estou com o Juan, diretor-geral do Ranking dos Políticos, um dos co-anfitriões deste belo evento. E antes de mais nada, parabéns aí pelo sucesso. Fale um pouco para a gente da TV Serviços, um canal da Sebrae, como foi participar deste evento. Bom, primeiro agradecer a Sebrae, agradecer a CNC, a FEComércio, grandes parceiros pela modernização do Estado brasileiro. Hoje nós tivemos aí 4 horas de debate, 18 painelistas e um debate muito profícuo, um debate muito amplo. A gente deu pontapé inicial para um caminho e um rumo que o Brasil precisa. Hoje, a gente está plantando a semente que a gente vai colher no futuro. Se tornou uma verdadeira necessidade. Nós aprovamos uma reforma tributária, faltava uma reforma administrativa, e quando a gente fala de reforma administrativa, a gente está falando de uma mudança de ecossistema e da modernização do Estado brasileiro.
Os painelistas eles foram convergentes na mesma sinalização e na mesma toada. A gente acredita que é uma necessidade premente. Não à toa, o presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Altineu Cortes, que esteve aqui conosco, sinalizou a criação do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados em defesa da reforma administrativa. Então, ele vai convocar entidades, parceiros, inclusive estaremos lá para debater o tema, e assim começarmos uma nova proposta para poder avançar de fato uma proposição para que em breve o Brasil caminhe no rumo certo. Estou aqui com Zé Carlos, ele que iniciou a TV Serviço, e tem uma honra muito grande. Agora ele está do outro lado do microfone e vai dar uma palavrinha para a gente. Como foi esse evento maravilhoso? E antes de mais nada, parabéns. Obrigado, Tachio. Obrigado, Celso. Toda a equipe da TV Serviços, toda a equipe da Sebrace, diretoria. Foi um evento muito bacana, muito bem prestigiado. Nós tivemos o presidente em exercício do Senado Federal, o presidente da Câmara, o presidente da Frente Parlamentar do Agro, os principais líderes políticos, as figuras do setor produtivo. Então foi um evento muito bem prestigiado e um evento pragmático, porque ele vem com o objetivo da criação do grupo de trabalho da reforma administrativa, que o presidente em exercício, Altineu Cortes, ele disse que o grupo será criado, e será criado pela tutela do deputado Zé Trovão, com o apoio de todo o setor produtivo, que se mobilizou hoje e esteve aqui no prédio da CNC, fazendo esse evento tão importante. Modernização do Estado para que ele seja mais eficiente, com mais qualidade e mais barato para quem paga o imposto, para quem está lá na ponta da lança. Um evento maravilhoso. Eu gostaria de parabenizar a FEComércio de São Paulo, a Sebrace, a CNC, por um evento tão brilhante, tão maravilhoso e tão importante para o Brasil, para os brasileiros e principalmente para o empresariado brasileiro, que tanto sofre com essas taxas de juros altas, com um país travado, um país sem uma reforma administrativa que caminhe com facilidade, que o empresariado brasileiro, que o gerador de emprego e de renda possa caminhar sem uma burocracia pesada. Como disse o meu amigo Zé Trovão, sem uma burocracia. Então, eu achei ótimo esse termo dele, porque a burocracia trava, impede o desenvolvimento. Presidente da Sebrace, João Diniz, sucesso total esse evento, hein? O que você tem a comentar desse encontro entre o setor público e o privado? Superou todas as expectativas, né? O deputado e o gabinete dele, do Zé Trovão, estão de parabéns pela organização do evento. A FEComércio São Paulo e a CNC também de parabéns, que capitanearam isso da Sebrace, auxiliou também. E evento com participação da presidente em exercício da Câmara, do Senado, ou seja, representação do Legislativo aqui, se comprometendo com a reforma administrativa. Tribunal de Contas da União, via ministro Nardes, também destacando a importância da reforma administrativa, com impacto na Previdência, com os números que o país vai quebrar se não houver a reforma. Então foi fantástico, foi sob todos os aspectos, foi representativo, positivo, e saímos aí com um compromisso do presidente da Câmara de instalar a comissão especial para ver se dessa vez sai a reforma administrativa, promovendo um Estado mais justo e por sua vez, ganho de crescimento e produtividade para o país.